O filme Divertidamente é um filme maravilhoso, mas tem um erro filosófico categórico. Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Enfim, sem aqui ficar puxando conversa, eu já quero te adiantar que o filme Divertidamente é um filme maravilhoso, tanto o primeiro quanto o segundo. Então a gente não vai aqui criticar o filme, falar que ele é um filme ruim. Muito pelo contrário, eu recomendo que você assista ao filme. Mas a gente vai aqui pegar um problema filosófico que tem sido e foi criticado duramente durante todo o século XX, ao longo do século passado, que é uma imagem dos conceitos psicológicos muito tradicional, que é a imagem de um conceito psicológico, das emoções, por assim dizer, sendo imagens privadas, internas do indivíduo. E para isso, eu vou utilizar boa parte desses escritos aqui que eu usei no meu doutorado. Sim, no meu doutorado eu fiz exatamente um doutorado em filosofia da psicologia, estudando os conceitos, a significação dos conceitos psicológicos. E foi muito interessante que na época do meu doutorado, o filme Divertidamente 1 foi lançado. E eu usei exatamente, nós conversávamos, e cheguei a usar o filme Divertidamente como exemplo. O primeiro. Agora ele tá, o 2, né, foi lançado esse ano, tá causando uma polvorosa, e a gente vai aqui falar um pouco da crítica que esse filósofo alemão, austríaco, na verdade, não alemão, austríaco, que é o Ludwig Wittgenstein, faz à significação dos termos psicológicos. Se você ainda não conhece, talvez você não conheça o filme Divertidamente, eu preciso aqui rapidamente te localizar. O filme Divertidamente é um filme na qual as emoções, cada emoção tem uma personagemzinha, né, um personagem, a raiva, aí no segundo vai ter a inveja, a tristeza, né, enfim, tem a alegria, que é um personagem muito importante. Cada um vai ter ali ocupar um lugar na mente de uma pequena jovem chamada Riley, né? Que aí ela tá pequenininha no primeiro filme, depois ela cresce, vira uma adolescente no segundo. Então essas emoções controlam a cabecinha da Riley, como se fosse ali uma central de programação na cabeça da menina. Então seriam isso, as imagens ali, a imagem que a gente tem é que cada emoção corresponderia a um personagem. Vocês podem ver aí o esquentadinho, seria a raiva. Nós teríamos aí a alegria, enfim, a gente tem ali todos os personagens, né? A tristeza e assim sucessivamente. Mas cada um desses personagens, obviamente, tem sua importância na vida da pequena Riley. E a moral do filme, não vou dar nenhum spoiler aqui, a moral do filme é que cada emoção tem sua importância na vida. Não é exatamente isso que a gente vai criticar aqui. O que a gente vai criticar é que essa ideia de que as emoções correspondem a uma entidade interna do sujeito, é isso que a gente vai criticar aqui. Essa é a imagem filosófica equivocada que a gente vai criticar com base nesse filósofo que eu acabei de mencionar, que foi o filósofo que eu estudei no meu mestrado, no meu doutorado, que é o Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco do começo do século passado. Então, qual é a primeira ideia do Wittgenstein que a gente tem que ficar de olho e analisar? A primeira ideia que a gente tem que ter é a crítica que o Wittgenstein faz a uma imagem tradicional de linguagem que a gente tem não só na filosofia, mas no uso comum. A gente às vezes acha que nós significamos as coisas referindo-se a objetos. O Wittgenstein vai chamar isso de uma visão agostiniana. Quando ele fala agostiniano é de Santo Agostinho e tal. Mas para não complicar aqui mais, eu vou chamar de uma visão tradicional. Por exemplo, quando eu menciono copo, eu tendo a associar copo, a palavra copo, a um objeto, como esse que aqui está, copo. E assim, objetos similares, eu vou assimilando. Então é como se cada palavra, cada conceito, fosse referente a um objeto. Copo, eu posso fazer isso com caneta, né? Posso fazer isso com livro. Então cada nome vai significar e referenciar um objeto no mundo. Deixa eu até tomar uma água. O problema, diz Wittgenstein, é que essa imagem agostiniana, ou essa imagem clássica, ela não funciona para todos os casos. É claro que ela vai funcionar para alguns casos, mas ela não é a única forma de significação dos termos. Vários termos da nossa linguagem possuem significação de outras formas. Por exemplo, os conceitos psicológicos. E é aqui que a gente entra numa esfera muito problemática. Nós acabamos associando essa imagem agostiniana ao conceito mental, a um conceito mental. A gente acha que a nossa mente, os nossos conceitos mentais, eles também são referenciados com uma ideia de conceito e objeto.
Traduz isso que eu não estou entendendo. A gente acha que quando a gente fala copo, a gente pega um objeto, um nome copo, um conceito copo, e associa a um objeto como esse. E a gente acha que quando a gente fala saudade, por exemplo, ou tristeza, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de se referir a um objeto externo, é como se eu me referisse a um objeto interno. Por exemplo, é como se eu olhasse para dentro, a uma introspecção, e dentro de mim tivesse um objeto interno, privado, que fosse a tristeza. É mais ou menos como está acontecendo aqui, nessa ideia aqui. Como se dentro da minha cabeça tivesse um objeto. Aqui esses objetos eles estão animados como personagens, né? Mas como se tivessem personagens ou objetos mentais, cerebrais, que pudessem ganhar esse significado. Muita gente acha, inclusive na psicologia, que a significação dos termos é assim. Só que o que Wittgenstein vai dizer é que não. Os conceitos psicológicos não ganham seu significado assim. Nós não significamos a dor, nós não significamos a tristeza e a alegria olhando para dentro e colocando uma etiqueta nisso. Como assim, Felício? É assim mesmo, eu olho para dentro e eu sei se eu tô com tristeza, porque eu olho para dentro e sei, não, eu tô sentindo tristeza. Wittgenstein vai dizer, não, você não olha para dentro. Não é assim que funciona, não existe um objeto dentro de você que se chama tristeza. Não é assim, não é assim. Porque e aqui a Wittgenstein vai dar um exemplo claríssimo, que é o famoso argumento da linguagem privada, por exemplo. Imagine que você só tem acesso ao seu mental. Se eu olhar para dentro, eu vou achar que é a minha tristeza. E você olha para dentro e acha a sua tristeza? Como que eu vou saber que o que eu estou chamando de tristeza é a mesma coisa que você está chamando de tristeza? Ou vou aqui dar um exemplo que eu sempre dou em aula. Vamos dizer que eu vire para você que está me ouvindo e fale, olha, eu tô com saudade da minha filha. E você vira e fala, beleza, eu entendo. Mas se saudade é um objeto interno que só eu tenho acesso, né, porque você não vai entrar na minha cabeça, como é que você realmente vai entender o que eu estou querendo dizer com saudade? O que eu realmente estou querendo dizer com saudade? Você nunca vai entender, porque você nunca vai entender o que eu estou querendo dizer com saudade. Você nunca vai acessar. Você nunca vai acessar internamente. O que Wittgenstein, então, quer dizer é o seguinte: nós não significamos os termos psicológicos referenciando um objeto privado. A significação, ou a gramática, melhor dizendo, a gramática dos conceitos psicológicos, ela é dada no uso, Nós vamos vivendo, nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo a significar aquilo que nós sentimos. Por exemplo, a criança começa primeiro a chorar. Ela chora, e depois ela vai aprendendo com a prática e com o uso, ao invés de chorar, para dizer que ela aprende a trocar o chorar por tô com fome. Ela aprende a trocar o chorar por dizer que estou sentindo dor. Ela aprende a trocar o chorar por eu quero isso. Enfim, a gente vai substituindo com o uso público, não é se referindo a um objeto interno. A mesma coisa com a alegria. Não é aprendendo a olhar para dentro que a gente sabe o que é uma alegria. É olhando para fora que a gente aprende que é alegria. É o uso público que faz com que a gente saiba o que seja alegria. Ao final das contas, como se a alegria fosse um conceito psicológico, obviamente, alegria, tristeza, saudade, mas ele é um conceito público. Ou seja, o significado não é dado olhando para dentro, olhando para a nossa própria cabeça. O significado ele é dado publicamente. A gente aprende olhando os outros e aí sim a gente vai aprendendo a linguagem. Veja, aqui Wittgenstein dá uma grande contribuição porque ele tira essa ideia de que nós, o sujeito, o penso logo existo, né, do Descartes, ou o sujeito cartesiano, cogito cartesiano, essa ideia do sujeito como fonte do conhecimento, né, o sujeito que conhece tudo. Não é o sujeito que conhece tudo, o sujeito não é a fonte primária do conhecimento, nem da significação dos termos. A significação ela é pública, ela é dada no uso público da linguagem. Então, é isso que o Wittgenstein quer dizer. É daí que vem a ideia dele de jogos de linguagem, mas, no fundo, jogos de linguagem é só uma expressão que ele usa para se referir que todo o significado é dado de forma pública num jogo. Por que é jogo? Porque jogo tem regras. Eu não posso virar e falar que eu estou triste em qualquer situação. Existem regras para eu dizer que eu estou triste, regras para eu dizer que eu estou feliz, né? E essas regras são dadas publicamente, não internamente. Não é olhando para dentro. Então, é esse o erro categórico que eu chamo aqui do Divertidamente. Essa ideia
de que nossa cabeça, nossa alegria, nossa ansiedade são inside out, né? Ou seja, dentro fora, que elas começam dentro e de dentro vão para fora, né? Não são bem assim. Essas emoções, então, elas constituem um bom filme, mas são só uma ficção de Hollywood mesmo, uma boa animação de Hollywood, mas filosoficamente na nossa linguagem, na filosofia da linguagem, elas não encontram nenhum fundamento. E eu espero que vocês vejam o filme, né? O filme realmente é bom, mas que vocês não achem que dentro da gente tem aí um objeto chamado tristeza, saudade, e que a gente significa olhando para dentro. Não é assim que funciona. E eu espero que vocês também gostem do Wittgenstein. O Wittgenstein é um excelente filósofo. E se você quiser saber mais de filosofia, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui várias lives e vídeos para você. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.